Sobre a casa de apostas, você já deu a palavrinha antes pra gente, o que vocês, junto com a Federação Paulista, tá fazendo para tirar cada vez mais esses apostadores de perto do futebol paulista? Bom, nós fazemos isso é lógico, com o apoio da federação, mas é uma ação nossa, é uma ação do sindicato. Já desde 2015 a gente faz palestras educativas para mostrar para o atleta, para o jogador, quais são as formas que os aliciadores chegam, o que é uma manipulação, o que é aposta esportiva e quais as consequências. Então, isso é lógico, isso evita muito o envolvimento do atleta. A gente explica para ele, por exemplo, que ele não pode apostar, está na lei. Ele não pode apostar nem um jogo que não é dele, né? Porque acha que é uma coisa muito tranquila e não é. Enfim, a gente trabalha bastante, leva para eles as informações, os educa, tanto que se você for pegar a incidência de manipulação no estado de São Paulo é muito pequena, exatamente por conta desse trabalho. Não sei se eu falei aqui, eu vivo falando, mas foram mais de 300 palestras educativas que a gente leva lá. E muita gente que conhece o trabalho pede, quando renova o elenco, pede para que a gente vá. Então é um orgulho poder contribuir para tentar minimizar esse mal, né? Porque o atleta, ele não sabe que ele acha que é muito singelo um pedido de um apostador para que ele ganhe um cartão amarelo, né? Qualquer valor que seja, 40, 50 mil, 30 mil. Só que a partir daí, o aliciador fica com a prova da manipulação dele e começa a chantageá-lo. A gente leva isso para o atleta também, é até bom a oportunidade para falar. Começa a chantageá-lo, aí não para mais. Então, assim, a gente fala para eles assim, não entra nem no primeiro, porque parece ingênuo, né? Que está tudo bem, não está tudo bem. Então, esse trabalho de educação que a gente faz e tem dado um resultado bem bacana. Quais são as maiores reclamações que você recebe por parte dos jogadores? O que a gente tem recebido de reclamação, a gente tem trabalhado, mas não é só na Federação de São Paulo, né? Muito mais CBF do que aqui, é uma questão do calendário, né? E não pelo excesso de jogos, porque excesso de jogos é para 3, 4 times, pela escassez. Então a gente trabalha, aqui tem a Copa Paulista que dá uma equilibrada nesse calendário. E a questão do salário, né? Do salário em atraso, então, que a gente trabalha também, e nós aqui conseguimos diminuir muito em São Paulo. Então uma coisa, a gente trabalha em parceria com a federação, corre para ajustar isso com eles, com a federação, sempre que chega um problema para nós, a gente já liga para os diretores, para o Reinaldo, o presidente, a gente fala e começa a atuar imediatamente. Então, o problema está diminuindo, mas ainda é aquela questão de que a gente leva também uma proposta de mudança de mentalidade, né? Fazer com que os clubes entendam que tem que ter responsabilidade na gestão, esse é o principal, né? Porque não é só querer juntar jogador para querer ser campeão, porque não vai ser, né? Geralmente não dá certo isso, é contratar com responsabilidade, fazer o pagamento devidamente, a chance de ganhar, de ser campeão é muito maior. Então é uma mudança de mentalidade e a gente tem trabalhado bastante nisso. E você como presidente, ainda tem bastante coisa para melhorar para os atletas e para o sindicato? Sempre tem, sempre tem. A gente está num mundo que a cada, sei lá, 3 anos muda, né? O mundo muda a cada 3 anos, então a gente tem que acompanhar. Tem muita coisa, tem muita coisa. Precisamos educar mais os atletas, mostrar para eles, na verdade, é um trabalho que a gente faz. Mas a gente não consegue alcançar tanta gente assim, mas é um trabalho de educação mesmo, de mostrar para eles a diferença entre tempo de vida e tempo de carreira, né? Quem tem tempo de carreira ele acaba e tem muito tempo de vida ainda. Então, isso merece uma preparação prévia. Eu acho que esse é o principal ponto, é a educação mesmo dos atletas, mostrar para ele a carreira, o que é a carreira, como ele lida com a carreira. E aí fica bom para todo mundo, fica bom para ele, fica bom para o clube, fica bom para a federação, para o público, né? E a gente tem a capacidade também de melhorar a condição técnica. Quanto mais formado o atleta, melhor a sua capacidade técnica. É interessante isso, porque ele vai entender a necessidade de se preparar mais, de se cuidar mais, né? De saber como ele pode, inclusive dentro do campo de jogo, como ele pode mudar as situações da própria função dele. Enfim, é a capacitação, é mostrar que a gente tá aí e temos, né? A gente já
deu um monte de bolsa de estudo, já formou bastante atletas aí. E o caminho é esse, não tem como. E você falou sobre os times menores que não tem calendário. O que você como presidente, não manda tanto na federação, para esses times não acabarem? Que nem agora tá voltando o União São João, tá voltando, os times da segunda divisão estão voltando. O que vocês pretendem para esses times não acabarem no ostracismo? Nós não temos o que fazer. Não é o sindicato que faz. Na verdade, os clubes tinham que ser questionar mais, não só a federação, mas a CBF, né? Porque há um mês atrás, por exemplo, teve um jogo no Campeonato Potiguar, Mossoró e Força de Luz, Potiguar, o time chama Potiguar também, e Força de Luz, com 2 pagantes. Isso é o futebol profissional brasileiro. Então, precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para essas coisas. E aí, propor mudanças. Né? A pergunta é sempre essa: a gente exclui ou inclui esses times? Porque eles estão no limbo. Eles não estão excluídos porque estão participando, mas não estão incluídos porque, pô, não é possível um jogo com 2 pagantes, né? Então, essas questões que eu levanto e procuro analisar para levar propostas, inclusive. Mas isso não depende só de São Paulo, depende da CBF. Então, é aquela coisa, né? A gente não pode ainda continuar nesse ambiente coronelista. Tem que abrir um pouco mais, tem que arejar a cabeça. São Paulo a gente tem conseguido bastante isso. Precisa propagar isso para o Brasil todo.